Olá pessoal, vamos iniciar a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos. Vai ser uma introdução revendo alguns conceitos do que nós já vimos anteriormente. Legal? Então vamos lá. O que vem a ser um ângulo? Ângulo é a região limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Por exemplo aqui, a semirreta OA, a semirreta OB, tem origem no vértice O. Então elas formam um ângulo. Na verdade, as semirretas ali elas estão determinando dois ângulos, não é isso? Um ângulo aqui demarcado em azul e o outro ângulo demarcado aqui em amarelo. Sempre que não houver referência, nós vamos usar o menor ângulo. Então aqui para a gente nós temos o ângulo AOB, as duas semirretas são os lados e o vértice O. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer a classificação dos ângulos. Ângulo nulo. O ângulo nulo é o ângulo cuja medida é 0 graus. As semirretas OA e OB são coincidentes. Ângulo de uma volta é muito parecido, mas o que aconteceu? O ângulo deu uma volta para a semirreta OB ficar sobre a semirreta OA. A medida do ângulo de uma volta é 360 graus. E o ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. OA e OB, as duas semirretas, formam um ângulo de 90 graus. Então tem um ângulo reto. O ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo cuja medida é igual a 180 graus. Tranquilo? As duas semirretas são opostas. O ângulo agudo. O ângulo agudo é o ângulo que mede de 0 a 90 graus. Aqui, por exemplo, nós temos um ângulo de 30 graus. É um exemplo de ângulo agudo. O ângulo obtuso é o ângulo que mede entre 90 e 180 graus. Aqui no nosso exemplo, nós temos um ângulo de 140 graus. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Ângulo nulo, ângulo de uma volta, ângulo reto, ângulo raso, ângulo agudo e ângulo obtuso. Legal? Vamos lá. O que vem a ser ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Se você olha aqui na figura, qual é a medida de cada ângulo? Cada um desses ângulos mede 42 graus. Então eu digo que os dois ângulos BAC, DEF são congruentes. E ângulos congruentes nós indicamos por essa notação aqui. Esse símbolo aqui representa congruência. Então o ângulo BAC é congruente com o ângulo DEF. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Legal? Vamos falar agora da bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz? Bissetriz é a semirreta interna ao ângulo que divide em duas partes congruentes. Então, eu tenho o ângulo AOB e a semirreta OC divide ao meio. O ângulo AOC é congruente com o ângulo BOC. Tranquilo? A semirreta dividiu o ângulo em duas partes com a mesma medida. Tranquilo? Então a semirreta OC é a bissetriz do ângulo. Legal? Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então aqui a gente tem um exemplo. Tranquilo? Aqui nós temos a reta AB, a reta CD e as duas se encontram no ponto O. São duas retas concorrentes. O ponto O determina nessas retas quatro semirretas, semirreta OA e OB, que está aqui em verde. Elas são semirretas opostas. OC e OD, que está aqui em roxo, são semirretas opostas. Legal? Tranquilo? E o que acontece? Observe que o ângulo AOC, COB, BOC
BOD, DOA. Eu formo com essas duas retas 4 ângulos. Esses ângulos são 2 a 2, opostos pelo vértice. Observe que os dois ângulos que estão destacados em azul, AOC e BOD, são dois ângulos opostos pelo vértice, porque a semirreta OA é oposta à semirreta OB. A semirreta OC é oposta à semirreta OD. Do mesmo modo, eu posso dizer que os ângulos AOD e BOC são opostos pelo vértice. Eles estão aqui destacados em vermelho. Tranquilo? Sem problemas? Ângulos opostos pelo vértice são formados por semirretas opostas. Tranquilo? Vamos ver aqui uma propriedade muito importante de ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. E quando eu tenho duas retas concorrentes, os ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, a sua soma é 180 graus. Observe aqui nessa figura, o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. O ângulo C e o ângulo D são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Agora, se você pega dois consecutivos, um ao lado do outro, A mais C, 180, B mais D, B mais C, 180, B mais D, 180, D mais A, 180. Então está aqui marcado, ó, A mais C, 180 graus, C mais B, 180 graus, B mais D, 180 graus, D mais A, 180 graus. E observando aqui, o ângulo A, a medida A é igual à medida B e a medida C é igual à medida D. Tranquilo? Sem problemas? Então agora a gente pode resolver o questionário, ler o texto de apoio e seguir em frente. Qualquer dúvida é só procurar para os seus professores lá no fórum. Nós estaremos lá para te auxiliar. Um bom estudo a todos e fiquem em paz.